você possa ter e desfrutar sua vida e tê-la em abundância ao máximo até que transborde, na tradução amplificada. Acho que às vezes esquecemos que Deus realmente quer que desfrutemos nossas vidas. Sabe, o primeiro milagre que ele fez foi numa festa, então sempre digo, Jesus ama uma boa festa. Só precisa ser uma festa santa. Então eu comecei ontem a falar sobre os motivos e as coisas que acontecem dentro de nós e a importância de sermos autênticos e não sermos hipócritas. Jesus tinha muitas coisas contundentes para dizer, sabe, aos hipócritas. E a Bíblia diz em 1 Pedro 3, 13 e 4, sua beleza não deve ser de adornos exteriores, como penteados elaborados e uso de jóias de ouro, roupas finas. Não significa que seja errado usar roupas bonitas e joias. É incrível como as pessoas tiram as coisas do contexto. Pelo contrário, deve ser a do seu interior a beleza indescritível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor aos olhos de Deus. Então, na verdade, isso significa que devemos nos preocupar mais com o que se passa dentro de nós do que com a aparência. E acho que a maioria de nós, especialmente nós mulheres, se passássemos a mesma quantidade de tempo nos preparando espiritualmente como passamos no espelho para sair. Sejamos sinceros, pense nisso. Quanto tempo você gasta escolhendo suas roupas, se maquiando, arrumando seu cabelo? Talvez algumas de vocês mais do que outras, mas eu levo um tempo para ficar bonita desse jeito, sabe? Eu não me pareço assim quando eu saio da cama, posso te garantir. E eu aprendi, eu passo a primeira parte do meu dia com Deus, para que eu esteja bem espiritualmente, mas houve muitos anos na minha vida que eu não fiz isso. E isso é mais importante para Deus do que como nos parecemos por fora. Agora, a Bíblia não fala disso, mas a tradição cristã fala sobre 7 pecados capitais. E hoje e amanhã eu quero passar por eles, porque muitos deles são coisas do coração, e o primeiro deles é a inveja. Ok, isso é algo que temos aqui dentro. Você não vai dizer a alguém, eu tenho inveja de você, sabe? Gostaria de ter sua casa, de ter seu carro. Isso é uma coisa interna. E Provérbios 14:30 diz, um coração de paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Bem, vamos ser práticos. Uma das coisas que apodrece os ossos é a artrite. Então, não estou dizendo que todo mundo que tem artrite tem inveja, mas eu estou dizendo que essas são escrituras reais que estão falando de coisas reais, sabe? Eu conheço uma mulher que estava muito debilitada com artrite e ela tinha um ódio real pela sogra dela e muita falta de perdão, e depois que se tornou cristã e percebeu que isso era errado, ela a perdoou e foi totalmente sarada. E assim, há momentos quando, não o tempo todo, mas porque o diabo está vivo e bem no planeta Terra, ele pode nos deixar doentes. Mas há momentos em que podemos estar fazendo algo que está impedindo a nossa cura. Pode ser o pecado não confessado, ou principalmente falta de perdão. Um casal pode se perguntar por que não prosperam se você tem uma casa cheia de conflitos? Não vai prosperar. Podem parecer um casal santíssimo na igreja, mas o que acontece a portas fechadas? E isso sempre foi muito importante para mim. Sempre foi muito importante para mim que eu fosse de verdade, que eu vivesse o que estou pregando. E assim, Tiago 4, 2 e 3 diz, você deseja, mas não tem, então você mata. Você cobiça, que é outra palavra para inveja. Agora sabe, esse é o 10º mandamento, não cobiçarás. E eles dizem que os outros 9 são coisas que você pode fazer se você se esforçar bastante, mas cobiçar é algo que está dentro de você e é quase que impossível evitar que você queira o que as outras pessoas têm se você não tiver aquilo.
A única coisa que quero dizer sobre isso, estávamos falando disso hoje de manhã, e sabe, nós amamos coisas. Sabe, só coisas. E não importa o quanto você tenha, você está sempre querendo outra. E assim as pessoas se endividam para ter coisas que nem sabem onde estão, ainda estão pagando parcelas de algo que nem sabem onde está. Mas tenha em mente que tudo que você possui é algo que você tem que cuidar, sabe? E veja, é incrível, quanto mais você tem, então mais você tem que se preocupar em cuidar disso. Uma pessoa tem uma casa grande porque ela queria ter uma casa grande, queria uma casa grande, queria uma casa maior, sabe? Mas depois reclama porque tem que limpar a casa o tempo todo. Então ela contrata uma governanta e depois reclama que não gosta dela porque ela não limpa a casa direito. Então, para ser honesta com você, é muito difícil manter um ser humano satisfeito e contente. Não a ponto de você nunca querer nada. Mas a Bíblia Amplificada diz que o contentamento é estar satisfeito até ao ponto em que não ficamos perturbados ou inquietos, não importa em que estado estejamos. Eu amo essa definição. Vou repetir. Contentamento não significa que você nunca quer nada. Você pode querer coisas boas, querer coisas melhores, pode querer mais coisas, mas não queira mais somente para ter mais. Sabe, apenas vamos aprender a ser felizes e contentes com o que temos. Muitas vezes as pessoas têm tanto e estão tão ocupadas tentando cuidar disso que nunca têm tempo para desfrutá-las. Sabe, desfrute sua casa. De vez em quando eu ando pela minha casa e olho para as coisas bonitas, eu tiro um pouco de tempo para desfrutá-las. E você pode viver numa casa e nunca ter tempo para desfrutá-la. Então, Tiago 4, 2 e 3. Você cobiça, mas não consegue ter o que quer, então você luta e briga. Você não tem porque você não pede. Eu amo isso. Então, se você quer alguma coisa, não tem problema em pedir a Deus. Mas, se Ele não te der agora, ou se Ele nunca te der isso, você precisa acreditar que não era o certo para você. Em vez de ficar com inveja de todo mundo, sabe? Bem, por que você não me deu isso, Senhor? E por quê? E por quê? Nós temos muitos porquês em nossa vida. E o que precisamos dizer muito mais é: Deus, confio em ti, e não por quê. Ou quando você pede, você não recebe porque você pede com motivo errado. Olha a gente aí de volta aos motivos. Você pede apenas para que possa gastar consigo mesmo e para ter o que lhe agrada. Talvez nem seja algo que você precisa, apenas só quero mais. Provérbios 27, 4. A ira é cruel, a ira é avassaladora, mas quem pode prevalecer perante a inveja? Então, vamos nos certificar de não olharmos para as outras pessoas e ficarmos com inveja. Eu acho que as mulheres têm que ter um cuidado especial. Eu tenho inveja da sua aparência, eu gostaria de ter o tamanho que você tem. Meu cabelo é desse tamanho e tenho que pintá-lo a cada 2 semanas e cortá-lo a cada 2 semanas. É difícil para mim quando eu vejo alguém que tem um cabelão igual ao seu, ou então aquele cabelo lindo, longo, um pouco cacheado. A oração é: ok, Deus, eu não posso querer o dela, eu tenho que amar o meu. Tenho que amar o meu cabelo curto, fino igual de bebê, sabe? Você não acreditaria nos produtos que tenho que usar para fazê-lo ficar desse jeito. Então, ok, esse próximo pecado é melhor se agarrar ao seu assento, porque é a gula. Agora deixe-me deixe-me ficar precavida aqui para deixar um pouco menos doloroso. Você pode ser um glutão magro, ou pode ser um pouco fofo e não ser um glutão. Perceberam que eu não falei gordo? Eu disse fofo. Tem certos medicamentos que fazem as pessoas ganharem peso. Se você tem problemas com a tireoide, pode ganhar peso.
Algumas pessoas têm problemas de metabolismo, algumas são resistentes à insulina. Então não vamos olhar para todos acima do peso e dizer, você é um glutão? Porque não sabemos se é esse o caso. No entanto, se você é um glutão, isso significa que você tem a mente na comida o tempo todo. E você come muito mais do que precisa. E a Bíblia nos ensina. E eu acho que isso é importante para os cristãos, porque tem muitas coisas que não podemos fazer e acho que comemos para substituí-las. E sabe, então, achamos que está tudo bem comer demais o tempo todo, mas a Bíblia nos ensina que precisamos cuidar dos nossos corpos, porque nossos corpos são o templo do Espírito Santo. É onde Deus vive. Deus vive dentro de você. Então, precisamos ser o mais saudáveis que pudermos. Isso pode ser dormir o bastante, ou beber água, ou, não viver de açúcar, ou, de carboidratos vazios, o que quer que seja. É importante que você preste atenção nisso, faça exercícios. Deus lhe deu articulações para que possa movê-las, E em 1 Coríntios, a gula significa excesso de indulgência e consumo excessivo de alimentos, bebidas ou itens de riqueza. Então você pode até ser um glutão com o que compra e leva para casa. Se você tem não sei quantos pares de brincos, eu tenho que ter cuidado aqui agora, E se você tem 200 pares de brincos, você pode ser um glutão de brincos, Eu acredito na poda de minhas posses. Regularmente faço isso. Eu guardo uma caixa grande de plástico no meu armário e eu a chamo de caixa de brindes. Então eu tiro um tempo às vezes, Passo 45 minutos ou 1 hora olhando o meu armário, passando pelas minhas joias e separando para doar. E não importa se é novo. Quantos aqui tem algo novo em seu armário há 6 meses que você não usou ainda? Sim, não encolha a mãozinha. Eu trouxe uma bolsa aqui hoje, a Penny disse, isso é novo, nunca vi você usar. Eu falei, comprei há 8 meses. Então sou culpada, Você compra coisas porque elas são bonitas, mas não tem nada para usar com elas. Compra pares de brincos porque são bonitos, mas não tem roupa para usar com eles. Bem, se nós não estamos usando, então talvez temos que doar e deixar que outra pessoa use. E assim, nem tudo que você doa precisa ser velho ou desgastado. Às vezes, a melhor coisa a fazer. Você não ama quando Deus lhe diz para dar algo que você ama. E é realmente divertido se ele te mandar dar para alguém que você não gosta. Você já passou por isso? É muito divertido. 1 Coríntios 6,12, eu tenho o direito de fazer qualquer coisa, você diz, mas nem tudo é benéfico. Eu tenho o direito de fazer qualquer coisa, eu amo isso, mas eu não serei dominado por nada, Paulo disse. Eu não vou para o inferno se comer uma torta inteira toda noite? Sou livre para isso se eu quiser, mas Paulo disse, eu não vou deixar nada ser o meu Senhor, exceto Deus. Então, quando as pessoas dizem, se eu comer uma batatinha, eu tenho que comer o pacote inteiro? Sério? Você não consegue dizer não a uma batatinha? Então, como vamos dizer não a outras coisas tão importantes para as quais precisamos dizer não? Você não está amando esse dia? Se eu comer uma batatinha, eu tenho que comer o saco inteiro. 1 Pedro 5,8 diz, seja bem equilibrado, temperado. O que significa? Temperança. Faça as coisas com moderação e coisas que são boas para você, não coisas que são ruins. Seja sóbrio de mente.
Seja vigilante, cauteloso em todo o tempo. Em todo o tempo. Pois o seu inimigo, o diabo, anda ao derredor como um leão rugindo em fome feroz, buscando alguém a quem ele possa devorar. Bem, ele não pode devorar qualquer um. Tem que ser alguém que esteja cooperando com ele. Nosso mundo está tão cheio de engano. Meu Deus, as coisas que as pessoas acreditam hoje são exatamente... É como, você pode ser tão estúpido e respirar. Eu não... Sabe, isso é uma loucura, sabe? Quero dizer, é muito, mas muito engano. E nós precisamos nos lembrar que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nossa guerra não é com as pessoas. Nossa guerra não é com o governo. Sabe? Sim, o inimigo trabalha através das pessoas. E as pessoas têm a responsabilidade de não deixá-lo trabalhar através delas. Mas, então, brigar com as pessoas não vai resolver o problema. Temos que aprender a fazer guerra espiritual. E sabe, a melhor maneira de lutar contra o diabo, vou te contar o segredo. É com bondade. Isso realmente torna tudo muito divertido. Romanos 12, verso 21 diz, você vence o mal com o bem. Quando alguém te machuca, a melhor coisa a fazer é lhe comprar um presente. Se não consegue agir assim, pelo menos ore por eles. Mas essa é a melhor coisa a fazer. É desta forma que você desmonta o diabo. Ele anda ao derredor rugindo em fome feroz em busca de quem ele possa devorar. Bem, tome uma decisão de que não será você e certifique-se de que o que você acredita está alinhado com a palavra de Deus. O que é a verdade? É o que Jesus disse. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, falamos muito sobre Sodoma e Gomorra e sobre o pecado deles e eu me deparei com isso há vários anos e isso realmente me surpreendeu. Ora, este era o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, superalimentadas e despreocupadas e não ajudavam os pobres e necessitados. Sabe, nós sempre pensamos que o pecado deles era apenas pecado sexual. Mas ela estava superalimentada e não se importava com os pobres e necessitados. Arrogante, cheia de orgulho. Esses são os pecados que menciona. Então, esses são os que precisamos ajudar. A coisa mais poderosa que você pode fazer é ajudar os pobres. Todo cristão deveria estar fazendo alguma coisa para dar aos pobres. Você tem que se certificar de que as igrejas que frequenta estão envolvidas em missões. Se tudo é apenas sobre o crescimento da igreja e o que podemos fazer para tornar a nossa igreja um lugar melhor, nós não fomos chamados para receber, mas fomos chamados para dar. Ajude os pobres e descubra quais são os abrigos da sua cidade. Descubra o que precisam e ajude. Se cada um fizer o que puder, não teremos os problemas que temos no mundo. O pecado de Adão e Eva foi devido ao desejo de comer uma comida que tinham sido proibidos de comer. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são o templo do Espírito Santo? Então todos repitam, Deus vive em mim. É uma coisa incrível realmente parar e pensar que você é a casa de Deus. Nós dizemos isso, mas ainda não sei se isso realmente é real para nós. A casa de Deus? E assim, naturalmente, devemos cuidar do templo. Fazer o melhor que pudermos. Fomos comprados por um preço. E esse preço foi o sangue de Jesus. Portanto, honre a Deus com os vossos corpos. Agora, o próximo dos 7 pecados capitais é a ganância. Deus sabe que o dinheiro está muito na nossa mente, tanto que
Jesus, ele falou e ensinou sobre o dinheiro mais do que qualquer outro tópico. É tão incrível, não é? Você diz, tem certeza? Bem, é o que eles dizem. Você sabe que eles sempre estão certos. Deus sabe que a ganância nos destruirá. Porque a pessoa gananciosa, ela só sabe dizer uma coisa, mais e mais e mais e mais e mais. Você sabe como é horrível nunca estar satisfeito? Realmente precisamos de mais? Em vez de precisarmos de mais, seria melhor dar um pouco do que temos? Pegue uma caixa de doação, guarde em casa. Agora, nem tudo que vai na minha caixa de doação sai do meu armário. Pode ser outras coisas da casa ou talvez algo que alguém me deu e que eu sei que é um item representeado. Sabe, as pessoas te amam e te dão coisas, mas muitas pessoas te dão coisas que elas gostam e não te dão o que você gosta. E você, talvez como eu, ganhe muitas coisas que simplesmente não são a sua cara e às vezes nos sentimos na obrigação de pelo menos guardar na gaveta para dizer que nós guardamos, mas tem alguém que vai amar aquilo? E assim, dê para eles. Deus sabe que a ganância nos destruirá se nos tornarmos focados em acumular mais riquezas. Nos tornamos focados e movidos pela ganância e nunca ficaremos satisfeitos. Quero que pensem, quando terminar aqui, sobre o contentamento. Você está contente? Nunca jamais diga, eu não posso ser feliz a menos que... Se você é solteira, nunca diga, eu não posso ser feliz a menos que eu me case. Sabe, a luxúria é muito mais do que apenas pecado sexual. É qualquer coisa que achamos que temos que ter para sermos felizes além de Deus. Não posso ser feliz a menos que... Sim, você pode. A ganância abre a porta para outros pecados e assim nos afastamos cada vez mais e mais para longe de Deus. Ore para que Deus lhe dê aquilo com que você consiga lidar, sempre mantendo Ele em primeiro. É assim que oro, Deus me dê aquilo com que consigo lidar e ainda mantê-lo em primeiro lugar, mesmo no que diz respeito ao tamanho deste ministério. O tamanho das minhas conferências, ou que seja, Deus, dê-me só o que eu consiga lidar e ainda mantê-lo em primeiro na minha vida. Você sabe como é fácil as coisas te arrastarem para longe de Deus? É uma das coisas mais fáceis do mundo. Isso é muito perigoso. Às vezes, como por exemplo, um jovem dotado e talentoso, talvez no canto ou na música, se tornar popular antes de amadurecer espiritualmente, é incrível quanto isso pode destruí-lo. É por isso que, como líderes, precisamos ter cuidado para não pôr alguém numa posição de liderança só porque eles têm talento. A maturidade espiritual deles é muito mais importante, porque acabarão trazendo vergonha ao nome de Jesus se não estiverem prontos para lidar com isso. Então, apenas querer algo não é uma boa coisa. Precisamos querer o que Deus quer. Dá-nos a tua vontade, Deus, não a nossa. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Temos que ter cuidado para proteger nossos corações e mentes contra a ganância e praticar o contentamento. A melhor maneira de combater a ganância é ser um ofertante agressivo. Sabe, pense em ofertar. Pergunte a Deus o que tem que pode ofertar. E então, pense e ore todos os dias, Deus, o que eu posso fazer por alguém hoje? Faça disso parte de sua oração matinal. Deus, o que posso fazer por alguém hoje? O que eu tenho que posso usar para ser uma bênção para outra pessoa? Pode ser algo pequeno, sabe? Pode ser apenas orar por alguém, pode ser ligar para incentivá-los. Quantas vezes enviamos mensagem de incentivo a alguém e nos retornam dizendo, você não sabe o quanto eu precisava disso, ganhei o meu dia.
jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u prerušavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Spaljujem mostove, spaljujem ih sve, idem naprijed. Ostavljam te bez riječi. S Bogom zauvijek, nisi vrijedan mojih suza. Napokon sam slobodan, nakon svih ovih godina. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja odiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanim. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, šuborenje potoka gdje se može naći mi. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu,
Zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom transu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. Od djeci i divne, zauvijek u našim